Nós estamos na terceira aula e veja que na primeira aula nós falamos do cérebro, na segunda aula nós falamos de pré-natal, pós-natal, o que influencia, e agora a gente vai ver neurodesenvolvimento, típico ou atípico, porque dependendo do que ocorre, né, nesta gravidez, a criança pode ser típica ou típica. A gente viu no segundo vídeo vários impactos, várias influências que causam ali, por exemplo, no pré-natal e no pós-natal e após o nascimento desta criança, né? Todos os seres passam por etapas evolutivas, ou seja, para cada fase há uma sequência de modificações, né? A criança vai crescendo, ela vai se tornando, né, diferente, né? Há um passo a passo para o crescimento dela. Típicos, dizendo que as fases estão sendo evoluídas quantitativamente e qualitativamente dentro da normalidade. O que é isso? Quantitativamente, quer dizer que a criança está ganhando força, equilíbrio, né? Seu físico, ela está ganhando seu peso, né? Dentro da normalidade, ou seja, ela está em uma curva de crescimento adequado. E lá no qualitativo, né? É a maturação dela, né? Geneticamente, está potencializada, é de dentro para fora e de fora para dentro, porque tem o ambiente, que é a interação com esse indivíduo, com essa criança, potencializa demais o desenvolvimento dessa criança. Atípico já se manifesta com prejuízos desde o início do desenvolvimento. Por isso que se chama neurodesenvolvimento. Neuro de neuronal, desenvolvimento, porque acontece ao longo do desenvolvimento dela. Em variadas áreas de aprendizagem, de funções cognitivas, habilidades sociais, limitações específicas ou globais, culminando em prejuízos no funcionamento pessoal, social, acadêmico e profissional, né? Quando for maior. Ainda tem aquela pergunta, né? Cada criança tem seu tempo? Sim, cada criança tem seu tempo. Dentro da fase do desenvolvimento dela, dentro dos marcos do desenvolvimento dela. Eu não posso querer que uma criança de 3 anos faça uma coisa de criança de 6 anos. 3 anos para 6 anos há uma diferença enorme. Porém, uma criança que vive no tablet, ela acaba prejudicando sua linguagem, seu foco e destoa todo o seu cognitivo. Ou seja, o ambiente ali está modulando o cérebro dessa criança. E o ambiente, ele modula para o bom ou para o mau funcionamento. E ali, uma criança que está só em volta de tablet, com tablet na mão, com certeza não está ali, né, em um bom funcionamento. É na primeira infância que ocorrem, pessoal, as janelas de oportunidade. É na primeira infância que mais se faz conexões neurais. É ali que há maior neuroplasticidade. E outra coisa, atraso é diferente de maturidade. Atraso é quando a criança não faz na fase que é esperada para a idade dela. Uma criança com 2 anos que fala uma ou outra palavra, ela está em atraso. Dificuldade é quando ela fala e fala ali a palavra ou outra errada. Aí é uma dificuldade, aí é uma imaturidade lá, porque ela faz, mas não faz como deveria fazer, né, corretamente. E que se resolve
aí facilmente. Não faz tão bem. Aí é uma imaturidade. E como eu vou identificar isso? Desenvolvimento motor espacial. Essa criança mexe a cabeça, essa criança sustenta a cabeça, essa criança vira, né? O espacial, né? Ela rola no devido tempo que deve rolar. Comportamento global dessa criança, como que é o comportamento dessa criança? O desenvolvimento da linguagem. De 6 a 10 meses, por exemplo, a criança já começa a imitar, a ter atenção compartilhada. História familiar ou com risco ambiental. Lembra que eu falei com vocês que é lá na informação, na anamnese, a gente vai descobrir como que é a história dessa família, se teve risco na gravidez, se teve um risco, como que esse bebê nasceu, como ele nasceu, tudo isso a gente pode identificar fazendo uma boa anamnese. Uma criança, por exemplo, já com 10 meses, ela já explora o ambiente. Aquela brincadeira de achou, né? Ela já sorri para você, já tem uma atenção compartilhada. Se você esconder algum objeto para um lado, ela já começa a procurar onde você escondeu. Ou seja, já tem uma exploração de ambiente, já com 10 meses, tá? Eu gosto muito quando a gente utiliza as fases do desenvolvimento da criança para trabalhar com o que é próprio para a idade dela. E eu gosto muito de pegar um protocolo de desenvolvimento infantil, onde estão ali descrito tudo o que é esperado para cada criança em sua faixa etária, para a gente poder fazer os nossos objetivos, né, para aquela criança que a gente viu que está com atraso ou que também está com uma imaturidade que faz, mas que não faz tão bem. Então, vocês podem pegar o Denver 2, vocês podem pegar o Idade, o Portas. Ali está descrito, pessoal, tudo que uma criança faz na sua faixa etária. E eu posso pegar aquilo, fazer um objetivo e fazer uma atividade com aquele objetivo daquilo que ela não fez, mas que é esperado para a idade dela. Eu separei aqui um pedacinho do Portage para a gente falar um pouquinho disso. Então, o que podemos fazer? Criar objetivos e atividades, né? Tá ali, socialização, 3 a 4 anos. Canta e dança ao ouvir música. Eu posso trabalhar o que com essa criança? A dança, a música, o tocar, né? As parlendas, ó, segue regras de um jogo imitando ações de outras crianças. Qual é o objetivo que eu posso trabalhar aqui? Justamente isso, né? Fazer essas regrinhas, fazer uma atividade com regra para poder estar estimulando essa criança. Digamos ali, vamos ver outro ali, já na linguagem, de 3 a 4 anos. Expressa diminutivos e aumentativos quando fala, né? Vamos trabalhar aquilo que é tipo pequenininho, ó, moedinha, moedão, que é uma moeda maior, é um tipo de uma atividade. Presta atenção por 5 minutos a uma história lida. Vamos ler uma historinha para essa criança, né? E vamos ali ver se ela consegue ficar por 5 minutos. Vamos melhorando. Se não consegue ficar por 5 minutos, ficou por 3, que bom, daqui a pouco ela vai conseguir. Então, eu posso fazer atividades e criar objetivos dentro dos próprios protocolos. Sabe o que eu costumo fazer quando eu aplico portas, idade, por exemplo? Que eu aplico muito mais o idade do que os outros protocolos. Eu pego, eu copio e colo aquela
aquela dificuldade ali, aquilo que a criança não fez, e coloco já lá, vou enumerando, criando ali os meus objetivos e criando as atividades que eu vou fazer referente àquilo que a criança não faz. Obedeça a sequência de duas ordens não relacionadas. O que eu vou trabalhar com essa criança? Se ela não sabe fazer isso, ordem, comando, né? Senta, levanta, né? Saia do seu lugar, vai até a porta. Eu vou começar a trabalhar esse tipo de atividade. Existem sinais desde o início do desenvolvimento para alguns transtornos do neurodesenvolvimento? Sim, claro que existe. Existem os específicos e existe o global. Por exemplo, cognição social, interação social, movimentos repetitivos, né? Flexibilidade cognitiva, apego à rotina é muito específico do autismo. Em muitas áreas, na deficiência intelectual, estão rebaixados. Ele tem rebaixamento no QI, a percepção dele é bem reduzida, ele imita tudo que o outro faz sem filtro nenhum, a interação dele é pobre. E no TDAH? Quais são os indícios, né? Desatenção, perde coisas, tem hiperatividade, é agitado, atropela as pessoas para falar, não tem um controle inibitório, não tem uma flexibilidade cognitiva. Tem indícios, sim. Dislexia, tem atraso na fala, esquece o nome da letra, tem dificuldade com sequências, com rima, com conversão grafema-fonema, lê silabadamente. Opa, tem indícios, tem sinais. A maioria pode até ter dificuldade de aprendizagem. A gente só vai saber se nós aplicarmos os protocolos, ter toda uma observação clínica e também da história de vida desta criança. Aí sim a gente descarta aí o que é dificuldade e o que é transtorno.